Oi pessoal, eu sou a Tainá e sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. No vídeo de hoje nós vamos fazer um pão com uma massa amanteigada que é bem versátil. Ela funciona tanto para recheios salgados quanto doces. E para essa receita nós escolhemos um recheio de mussarela com calabresa, que é um dos preferidos aqui de casa. Mas fica à vontade para escolher o que você mais gostar. E quando fizer, não deixa de marcar a gente lá no Instagram para compartilhar o seu recheio preferido. Essa massa ela pode ser sovada na mão, como você vai ver no vídeo, mas se você tiver uma batedeira fica mais fácil ainda. Vamos lá conferir? Bora pro vídeo! Os nossos ingredientes são 500 gramas de farinha de trigo comum, 100 gramas de manteiga sem sal, 250 ml de água, 70 gramas de açúcar, 10 gramas de sal e 20 gramas de fermento biológico fresco, que você pode substituir por 7 gramas do seco. Vamos começar misturando o fermento na água e mexendo até ele dissolver bem. Se você estiver usando fermento seco, não tem problema, já que o processo é o mesmo. O próximo passo é adicionar a farinha de trigo e o açúcar. Para essa massa eu estou usando uma farinha de trigo comum e vou deixar as informações sobre ela na descrição do vídeo. A ideia desse vídeo foi fazer a sova na mão para mostrar para vocês que qualquer pessoa pode fazer essa receita, já que ela não é difícil. E para quem tem batedeira é muito fácil, é só seguir a mesma ordem na hora de adicionar os ingredientes que você vai chegar no mesmo resultado. Primeiro, vamos sovar a massa até ela absorver todos os ingredientes que estavam na tigela. Quando não tiver mais farinha na bancada, é hora de incorporar o sal. Espalhe pela superfície da massa e continue sovando para incorporá-lo por toda a mistura. Nesse ponto da sova, você vai notar que a massa gruda um pouco na mão e é assim mesmo que deve ser. Não é para adicionar farinha, basta continuar sovando. E se tiver massa grudada nas mãos, você pode lavar, porque isso vai te ajudar a continuar a sova. Achate a massa espalhando pela bancada, porque chegou a hora de incorporar o nosso último ingrediente, a manteiga. Para isso, ela precisa estar em ponto de pomada, então retire da geladeira pelo menos 30 minutos antes. Essa é a consistência que a gente precisa para incorporar na massa. Para quem está sovando na batedeira é muito fácil, é só ir adicionando aos poucos até incorporar tudo. Aqui, primeiro eu vou colocar metade da quantidade e sovar mais um pouco. Já vou te avisar que vai ser uma bagunça. A massa vai rasgar e você vai achar que está dando tudo errado, mas confia em mim e continua que vai dar tudo certo. Quando a primeira metade tiver sido absorvida, a massa vai estar nessa consistência. E aí a gente adiciona o restante da manteiga e começa a bagunça novamente.
E assim a gente encerra a nossa sova. É só formar uma bola e colocar num recipiente untado. Aqui eu estou usando um desmoldante spray, mas você pode usar óleo comum. A nossa massa precisa descansar em temperatura ambiente por 1 hora. Depois do descanso, você vai se surpreender com o cheiro dessa massa. É incrível! A gente vai simplesmente tirar o ar, dando um soco na massa e vamos levar para a geladeira. Nesse segundo descanso, o ideal é ficar de um dia para o outro. Mas se você quiser fazer no mesmo dia, deixe no mínimo por 4 horas em geladeira. A modelagem é feita assim que ela sai da geladeira, com a massa ainda gelada. Polvilhe farinha na bancada para ela não grudar e com as mãos amasse deixando a massa no formato de um retângulo. Eu vou dividir em 2 partes, porque isso vai me facilitar na hora de abrir. Usando um rolo, eu vou abrir essa massa no formato de um retângulo, que no final deve ter cerca de 40 por 30 centímetros. Durante a abertura, não se esqueça de usar farinha para evitar que a massa grude na bancada e no rolo. Quando sentir que a massa está grudando, coloque farinha novamente, mas sempre em pouca quantidade. Por isso eu gosto de usar esse infusor de chá, porque ele polvilha pouca farinha e distribui bem pela bancada. Agora chegou a hora de rechear o pão. Aqui nós vamos usar mussarela ralada e calabresa, mas você também pode fazer outros sabores como queijo com tomate seco, que eu adoro, ou até queijo com goiabada, já que essa massa é bem versátil e funciona bem tanto com sabores salgados como doces. Distribua bem o recheio por toda a massa, lembrando de deixar uma borda de 1 a 2 dedos para vedar a massa. A calabresa eu piquei em cubos bem pequenos e dourei um pouquinho na frigideira para tirar o excesso de óleo. Para enrolar o pão, vá girando a massa por partes, tentando deixar o mais apertada possível. E no final, feche bem as emendas. Depois de apertar com a ponta dos dedos, role a massa para terminar de fechar bem as emendas. Unte um tabuleiro com manteiga para a massa não grudar. Depois, com uma faca de serra, corte pedaços com cerca de 2 centímetros. Uma outra forma legal de cortar é com o auxílio de um fio dental. É só colocar o fio por baixo da massa, cruzar e puxar. Fica perfeito. Essa metade da massa vai render 18 pãezinhos.
Quando colocar na assadeira, é importante deixar um espaço entre as massas, porque elas ainda vão fermentar e aumentar de tamanho. Além disso, esse espaço vai ajudar a assar de maneira mais uniforme. Agora vou mostrar uma outra forma de modelar. Vamos fazer uma guirlanda. Com a ajuda de um cortador é só dividir o rolo ao meio. Depois vamos trançar as duas partes, sempre deixando a parte do recheio virada para cima, como você vai ver. Quando terminar, faça um círculo e una as duas pontas. Transfira para uma assadeira untada. Vamos cobrir a massa e deixar fermentando por 1 hora, ou até dobrar de tamanho. Antes de assar, vamos pincelar a massa com egg wash, que é uma mistura que leva um ovo, uma colher de chá de água e uma pitadinha de sal. Pincele por toda a massa, isso vai dar um brilho e deixar a massa mais dourada quando assar. Os pãezinhos vão ser assados em forno pré-aquecido a 170 graus por 25 minutos, ou até dourar. Já a guirlanda vai ser assada por 30 minutos na mesma temperatura ou até dourar também.